Será que seu coração está indo bem, mesmo com todo esse estresse da pandemia? Hoje eu vou falar sobre 10 sinais e sintomas que podem indicar que o seu coração não está funcionando da maneira que deveria e que ele está meio fraco, meio borocochô. A insuficiência cardíaca atinge cerca de 2% da população brasileira, ou seja, quase 10 milhões de brasileiros têm a doença. E como ela costuma ser o desfecho final comum das agressões sofridas pelo coração, ela aumenta com a idade e 10% das pessoas acima de 70 anos sofrem com o problema. Por isso, é um tema muito importante, muito relevante e vamos responder hoje as principais dúvidas sobre ele. Primeiro, o que é a insuficiência cardíaca? Quais as causas? Quais os fatores de risco? Quais os tipos de insuficiência cardíaca? E por fim, e mais importante, quais os sintomas com os quais você deve se preocupar e o que você deve fazer se você ou um dos seus familiares estiver sentindo algum desses sintomas. Então, não perca e fique até o final, mas olha, já curte o vídeo, porque quanto mais gente curte o vídeo, mais o YouTube distribui o conteúdo para aquelas pessoas que não têm acesso aos médicos, aos hospitais, aos postos de saúde e também compartilha com aquelas pessoas que você mais ama e também nos grupos da família no WhatsApp. E olha, me conta, você tem coração fraco, coração grande ou coração dilatado? Quais os remédios que você toma? De qual parte do Brasil você é? Escreve aí nos comentários e ajuda os outros a saber mais sobre a insuficiência cardíaca e os seus sintomas. Eu sempre leio todos os comentários e respondo os melhores. Tudo bem, pessoal? Já volto. Fique aqui, fique bem. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é João Migoves, que eu sou médico formado pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante, que é a insuficiência cardíaca. E o que é essa doença? A insuficiência cardíaca também é conhecida como IC ou ICC, e ocorre quando o músculo do coração não bombeia o sangue do jeito que deveria, porque o coração ele funciona como uma espécie de bomba. E todas as células do seu corpo dependem desse bombeamento do coração para receber o sangue rico em oxigênio e também rico em nutrientes para que o corpo possa funcionar normalmente. E como que é o funcionamento normal do coração? O coração saudável é um músculo que bombeia sangue de forma contínua através dos vasos sanguíneos. Ele tem 4 câmaras, 4 compartimentos diferentes. As 2 câmeras de cima são os átrios e as 2 de baixo são chamados ventrículos. O átrio direito recebe o sangue pobre em oxigênio do resto do corpo e envia através do ventrículo direito para ser oxigenado nos pulmões. E os pulmões fazem a troca gasosa e aí o sangue agora rico em oxigênio viaja dos pulmões para o átrio esquerdo, que depois vai para o ventrículo esquerdo, sendo então bombeado para o resto do corpo. Por isso, o ventrículo esquerdo é a parte mais importante do coração, porque ele precisa ter força para bombear o sangue para o resto do seu corpo inteiro. E agora a gente já sabe um pouco como o coração funciona, a gente pode entender o que acontece na insuficiência cardíaca. Porque nessa doença, o músculo cardíaco é incapaz de bombear sangue suficiente para atender às demandas do corpo. No começo, o coração até tenta compensar essa deficiência, dilatando o ventrículo esquerdo, passando a contrair com mais sangue e bombeando mais sangue. Mas com o tempo, isso faz com que o coração vá se enfraquecendo. Em alguns casos, o coração não dilata, mas engrossa as paredes e fica mais musculoso. E isso é o que acontece na hipertensão arterial. Mas isso também pode fazer mal, porque imagina só, digamos que você tem uma panela e nessa panela cabe 1 litro d'água. Se você revestir essa panela com cimento, essa panela vai ficar mais espessa e aí ela não vai mais acomodar 1 litro d'água. Com o tempo, esse coração também pode dilatar. Outra forma do corpo tentar compensar é fazendo o coração bater mais rápido, deixando a pessoa taquicárdica para aumentar o bombeamento. O corpo também tenta contrabalançar de outras maneiras, como deixando os vasos sanguíneos mais estreitos, o que aumenta a pressão arterial e compensa até certo ponto a perda de potência do coração.
Por fim, o coração vai ficando mais enfraquecido e a insuficiência cardíaca piora até que a compensação não funcione mais. E é aí que a pessoa vai sentir os sintomas com mais intensidade. E quais são as causas da insuficiência cardíaca? São várias as causas. Muitas vezes, ela é causada por condições médicas que prejudicam ou sobrecarregam o seu coração. A insuficiência cardíaca aguda pode ser causada por uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. A Covid, por exemplo, pode causar miocardite, assim como outras coisas também relacionadas à Covid, que eu vou deixar para comentar na nossa plataforma mibrasil.org para não ser censurado aqui, porque nós sabemos que uma das causas de miocardite, principalmente em homens jovens, é algo que está relacionado à Covid. Mas vamos seguindo. Um ataque cardíaco ou uma embolia pulmonar também podem sobrecarregar o coração e causar insuficiência cardíaca aguda. Já na insuficiência cardíaca crônica, que se desenvolve ao longo de bastante tempo e é uma forma mais frequente, o lado esquerdo do coração costuma sofrer mais. E existem dois tipos de insuficiência cardíaca do lado esquerdo. A primeira é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E aí nela, o ventrículo esquerdo do coração está fraco e não consegue bombear o sangue para o resto do corpo. Costuma ser causada por infarto, doença arterial coronariana, quando as suas coronárias estão obstruídas, algumas valvopatias, como a insuficiência mitral e insuficiência aórtica, doenças cardíacas congênitas, abuso de álcool e também a doença de Chagas. Então essa é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O outro tipo é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, quando o coração está muito rígido e não relaxa totalmente entre os batimentos cardíacos. É aquela história do cimento na panela. E o coração não consegue ter o volume necessário de sangue para bombear para o resto do corpo. E aí as causas são muitas também, principalmente hipertensão, diabetes e obesidade. E quais são os fatores de risco para a insuficiência cardíaca? Muitos fatores podem contribuir. Alguns você pode controlar, outros não. Quais são eles? Idade, genética, obesidade, diabetes, a miocardite que a gente falou, a apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que ronca muito, que em determinado momento da noite ela tem uma interrupção do ronco, parece que ficou sem ar e depois volta a roncar. Também hipertensão, doença renal crônica, anemia, hipertireoidismo, hemocromatose, radioterapia, quimioterapia, que são tratamentos para o câncer, abuso de álcool, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, entre outras causas. E como a insuficiência cardíaca é diagnosticada? O principal exame é o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, que consegue identificar a força, o tamanho do seu coração, a espessura do músculo cardíaco e ele também consegue avaliar as válvulas. Um outro exame também é muito importante, que é um exame de sangue que detecta um marcador chamado BNP. Por que ele é importante? Porque ele consegue diferenciar, de certa forma, se a falta de ar vem do coração ou vem do pulmão. Porque quando os sintomas de insuficiência cardíaca pioram, o BNP aumenta. E quando os sintomas são controlados, o BNP diminui. Tudo bem, pessoal? E agora, pessoal, chegou a parte mais importante dessa aula, que são os 10 sintomas que o seu coração pode te mandar para te alertar do que está acontecendo. E o primeiro sintoma é a falta de ar, que nós chamamos de dispneia, principalmente quando a pessoa se esforça ou quando vai se deitar. Então tem gente que começa a colocar um monte de travesseiro, vai empilhando o travesseiro para ver se consegue dormir melhor. E alguns esforços físicos também, que a pessoa fala assim, eu tô ficando ofegante, estou ficando cansada por conta da idade. Não necessariamente é por conta da idade. Pode ser porque o seu coração não está funcionando bem, tudo bem? O segundo sinal é o batimento cardíaco rápido ou irregular. Porque é aquilo que a gente falou, o coração pode fazer a compensação da insuficiência com o aumento da frequência cardíaca e um coração dilatado pode apresentar arritmias, como a fibrilação atrial e também extrasístoles, que são falhas de batimento. O terceiro sinal é tosse persistente ou respiração ofegante, com catarro branco ou róseo, e isso indica a presença de líquido nos seus pulmões. Então não deixe essa tosse para lá, você tem que valorizar e conversar sobre ela com o seu médico, tudo bem?
O quarto sinal é quando a pessoa, ou sintoma, é quando a pessoa acorda muitas vezes durante a noite para urinar, o que nós chamamos de nictúria. Isso pode acontecer porque a pessoa retém mais líquido quando o coração e a circulação não estão funcionando direito. Assim, esse excesso de líquido precisa ser eliminado e isso faz com que você vá mais vezes ao banheiro. O quinto sinal é o ganho de peso muito rápido, também em função da retenção de líquido. Os rins ficam menos capazes de eliminar o sódio e a água, causando essa retenção. O sexto sinal é o inchaço de tornozelos, pés, pernas, abdômen, veias do pescoço, jugulares. E o inchaço desses locais é um sinal de insuficiência cardíaca. O tornozelo, por exemplo, fica fofo, igual um pão quando está assando, e quando você aperta, quando você faz a digitopressão, que nós falamos, fica uma covinha, fica um buraquinho, que é o que nós chamamos de sinal do cacifo, que é para avaliar a intensidade do edema desse inchaço, ok? O sétimo é a incapacidade de dormir deitado. Tem gente que precisa até dormir sentado, outras empilham um monte de travesseiro, como a gente já falou. Algumas pessoas apresentam o que nós chamamos de dispneia paroxística noturna, que acontece quando a pessoa acorda durante a noite com uma sensação de sufocamento, de que falta ar, e isso exige que a pessoa se levante para melhorar a situação. O oitavo, pessoal, é a fraqueza generalizada, cansaço e dificuldade para fazer as tarefas do dia, como subir escada, fazer compras, carregar peso e até mesmo tomar banho. O coração fica tão fraco que não consegue bombear sangue o suficiente para atender a demanda dos músculos. E além disso, o corpo também desvia o sangue de órgãos e de locais menos vitais para poder nutrir melhor o cérebro e o coração. O nono é a falta de apetite, que pode vir acompanhada de náuseas, sensação de saciedade ou também de estômago embrulhado, porque pode haver edema, acúmulo de líquido que incha no sistema digestivo, ou esse sistema digestivo está recebendo menos sangue, o que pode prejudicar a função de digerir. Por último, mas não menos importante, o décimo sinal ou sintoma é a confusão mental, perda de memória ou desorientação. E isso pode acontecer por desequilíbrios de eletrólitos como o sódio, mas também pode ser causado porque tem pouco sangue chegando no cérebro, em consequência da bomba do coração não funcionar tão bem. E aí, pessoal, se você tiver alguns desses sinais e sintomas, ou se você conhecer alguma pessoa que sinta isso, quais são os tratamentos para a insuficiência cardíaca? Felizmente, hoje nós temos muitos tratamentos que conseguem melhorar a força do coração e também minimizar a intensidade dos sintomas. Nos últimos anos, vários métodos terapêuticos foram criados. E além dos remédios, é muito importante mudar o estilo de vida, fazendo atividade física e melhorando a alimentação, reduzindo o consumo de sal e, em alguns casos, até mesmo o consumo de líquidos. Lembrando, pessoal, que o estilo de vida saudável é a principal forma de se prevenir e evitar que você desenvolva essa doença. E em casos mais avançados da insuficiência cardíaca, existe a possibilidade de usar um ressincronizador ou até mesmo de fazer um transplante de coração. Os objetivos principais do tratamento são, primeiro, diminuir a progressão da doença, segundo, diminuir a intensidade dos sintomas e, terceiro, melhorar a qualidade de vida. Quanto mais cedo detectar a insuficiência cardíaca, melhor para você e melhor para o seu coração. E aí, você gostou da aula? Seu coração tá dando algum sinal? Eu espero que não. Então, olha, não esquece de se inscrever e também de compartilhar o vídeo. E qual vai ser o próximo vídeo aqui do nosso canal que você vai assistir? Eu vou deixar duas recomendações que vão aparecer assim que os créditos começarem e aí você escolhe qual que você quer ver agora. Combinado? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, para sua família. Tudo de bom para vocês, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Pode contar com a gente que nós estamos sempre juntos. E olha, não se esqueça de assistir os vídeos que serão recomendados para você. Um grande beijo e até a próxima!